Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o Champion Chess Tour Classic 2025, teremos grandes jogadores, até mesmo o Magnus Carlsen vai jogar esse torneio, tá bom? A gente tá aqui na fase dos play-ins, ainda eles estão aqui disputando para ver quem vai entrar na fase de chaves. E temos aqui Praggnanandhaa, que vem fazendo um ano incrível, né? Tá crescendo demais esse jogador indiano. A gente vem falando do Praggnanandhaa desde que ele tinha 14 anos de idade, 13, agora ele já tá com 20, aqui no canal 21, né? E é um rapaz aí que realmente tem tudo, né, para conquistar uma vaga para o torneio de candidatos e até mesmo para poder lutar para ser campeão do mundo, né? A melhor coisa que ele fez foi ter terminado o namoro com a Fernanda. Ô Rafa, que história, é verdade, ele terminou e ela falou assim, e quando terminou ela jogou uma praga nele, falou assim, você nunca mais vai arranjar nenhuma namorada, foi a praga da Nanda, e aí ele nunca mais arrumou, e por isso ele tá focando 100% no xadrez. Então, Rafa, para de besteira, vamos lá, vamos ver a partida aqui contra o Oparin. Praggnanandhaa abre aqui com C4, a abertura inglesa. Temos aqui E6, G3, indo para o fianqueto diretamente. São lances primos, né? Em geral, um acompanha o outro. Porque os dois têm a ideia de lutar pelas casas claras. D5 foi jogado lutando pelo centro, bispo G2, cavalo vem para F6, cavalo em F3 e aqui D4, ganhando um pouquinho mais de espaço, dificultando o desarrollo. Roque coloca o rei em segurança, cavalo vem para casa de C6 e o Praggnanandhaa joga com D3 aqui. O outro bispo também quer jogar. Bispo vem para C5, suporte para o peão central dificulta o lance E3 ou E4. E aqui então cavalo em A3 foi jogado pelo Prag, com essa ideia de colocar o cavalo aqui em C2 e expandir com B4. Roque, cavalo C2 e aqui o Oparin, sabendo que vai levar um B4 cedo ou tarde, já rasga um A5 para quebrar qualquer ilusão. B3, um lance importante. Por que joga B3 aqui, né? E não vai para um B4, preparar para jogar um B4, jogar um A3 aqui, ó. Isso aqui a turma comete bastante esse erro. Joga um A3 aqui nessa posição. Aqui você leva o A4 e nunca mais vai poder jogar o B4 por conta do ano passando, né? Então, você em geral tem que gastar esse tempinho para jogar o B3, para depois pensar em jogar um A3, depois pensar em preparar, né, mais peças para poder pensar num B4, tá? Então, B3 importante. A partida segue com o lance E5 e agora bispo vem para G5 e não para o fianqueto. Coloca pressão aqui no cavalo, H6 foi jogado e o Pragna vai para essa ideia de tomar mesmo o defensor das casas claras. É tudo pelas casas claras, meus amigos. Dama por F6 foi jogado e aqui A3, olha aí, preparando aquele B4. Dama E7, cavalo D2, belo lance, em harmonia com o bispo por F6, né? Porque agora a casa de E4 aqui tá super reforçada. F5 luta por essa casa e agora o Pragna segue com o lance Dama C1. O que ele tá querendo com esse lance Dama C1? Aqui a gente vê o nível do jogador, né? Você fala, cara, eu nunca pensaria nesse lance Dama C1 aqui, porque a dama não tá fazendo nada. E muitas vezes é isso. Muitas vezes a dama só quer ir para outra casa e é o caminho que ela achou, né? E aqui então a dama quer vir para cá. Bispo E6 segue o desarrollo delas pedras. A dama finalmente resolve, né, o lance Dama C1 misterioso. Vem para casa de B2, fica um pouco mais concreto. O Pragna tá apostando todas as fichas na ala da dama. Veja que bela colocação das peças. O cavalo dando suporte para 3, B4. A dama dando suporte. A torre vai se juntar também daqui a pouco. E o bispo exercendo uma excelente atuação na longa diagonal. Agora as pretas estão bem aqui também, estão bem no jogo. Segue com bispo D6, aqui os computadores dizem que torre A6 seria mais forte. É difícil achar esse lance, né? Você bateu o olho nessa posição e fala, isso aqui não, aqui torre A6 é promissor, é difícil. Bispo D6 foi jogado, torre de A em B1, prepara a alavanca. Cavalo D8 foi jogado pelo Oparin e aqui o B4 chega com velocidade, meus amigos. Peão toma e agora C6 tenta parar aqui, coloca um pouco de granito nas casas claras. O cavalo provavelmente vai jogar via F7. A partida segue com torre de F em C1, os canhões colocados aqui nas colunas B e C. E a gente fica... Tem muita gente que tem essa dúvida. Fala, Rafa, ele tá apostando todas as fichas na ala da dama, né? E o que ele vai conseguir aqui? Trocar as peças? Né? Porque você fala assim, tem que atacar na ala do rei para dar mate. Mas não é sempre assim. Na verdade, você tá tentando criar fraquezas no campo do adversário. Então você tá com todas as fichas na ala da dama para criar uma vulnerabilidade, para ir para um final melhor, entende?
Não é sempre a questão de ir pro mate. Cavalo em F7 foi jogado, mas isso é um mistério. Pra mim era um mistério quando eu começava no xadrez. Eu falava, por que você tá atacando na ala da dama? O que você tá querendo? O rei tá do outro lado, né? Mas é por causa disso. A partida segue com torre A1. E agora, dama C7 foi jogada aqui pelo Oparin. E temos aqui o lance B5. Lá vem o Pragna, avançando com tudo na ala da dama. Aqui temos aqui bispo em E7. E agora o cavalo vem pra casa de B4. Pressão enorme aqui no ponto de C6, hein? Olha aí que bacana. Bispo por B4 foi jogado, eliminando essa ameaça. Dama retoma e agora C5, tenta manter a posição um pouco fechada. O Pragna segue com o fino do fino aqui, meus amigos. B6, atacando também a dama, mantendo a pressão no peão de B7. Dama em E7 foi jogado, protegendo o peão de C5, mantendo o ataque na dama. E o Pragna volta a dama para casa de B2. E a gente fica nessa situação, onde o Pragna tem suporte para casa de E7 por conta desse peão. É um peão fraco, vamos falar assim, porque os amiguinhos dele nada podem fazer para ajudá-lo. Mas ele no momento tem bastante apoio e esse cara também ficou fraco. Esse cara não vai poder ajudar esse outro, né? Então é uma estratégia de dois gumes aqui. Torre de A em C8, o Pragna rasga um torre A7 aqui diretamente ameaçando o peão de B7. Temos agora o lance cavalo D6 fazendo a proteção e o Pragna segue com o lance cavalo B3 trazendo pressão em C5. E4, vem com a peãozada. O Grigori Oparin falou o seguinte: ô Pragnananda, você tá atacando lá na ala da dama, né? Bacana, bem legal. Toma essa na ala do rei, eu tô indo pro mate. Calma. Pragnananda segue com o lance dama em A3, meus amigos. Aqui começa a esquentar, né? Aqui a gente começa a sentir a tensão aumentando, pressão infinita em B7, o cavalo queria sair daqui para defender em C5, por enquanto só a torre está defendendo em C5, mas você não pode desproteger o peão de B7, e aqui então o melhor lance da posição seria o difícil lance torre C6, mais um lance difícil. Quando você não souber o que jogar, joga a torre 2 casas para frente. Anota essa dica, anota essa. Quando você estiver jogando xadrez, não sei o que eu vou jogar, joga a torre 2 casas para frente. Não importa se a casa está atacada ou não, deve ser bom. O computador sempre fala isso. F4 foi jogado pelo Oparin, meus amigos. Indo para o ataque na ala do rei. Pragnananda no limite, só tem um lance agora, não tem mais volta, não dá mais para se preocupar com a ala do rei, tem que seguir na ala da dama. Cavalo por C5 foi jogado. F3 vai para esse ataque para cima do bispo, a peãozada chegou. E por F3 foi jogado aqui, também seria possível diretamente o lance cavalo por E4. Colocando uma pressão gigantesca, né, para cima aqui do cavalo em D6, mas a partida seguiu com o lance E por F3, Pragnananda preferiu jogar isso, peão toma, e aqui o lance cavalo em E4 foi jogado, também não há razão nenhuma para não jogar cavalo por B7, né, indo para o mesmo tema do cavalo cravado, por exemplo, o cavalo por B7, uma vez que a torre está bem protegida aqui pelo peão, existe um ataque aqui para cima do cavalo. Se torre C6, cavalo toma. Por exemplo, dama toma, a gente poderia ter dama toma, torre toma, e aqui, puxa vida, aqui tem uma linha meio difícil. Dá para sacrificar o bispo ou dá para jogar C5 direto aqui, ó. Vamos para linhas maravilhosas e encantadoras. Aqui a torre iria para casa de D5 e aqui joga o quê? O bispo F1, vai, não vamos exagerar. O computador manda jogar um bispo por F3, aqui não precisa, mas pode. Pode porque dois peões passados e conectados, a gente sabe que vale mais do que dinheiro. Meus amigos... Mas nada disso aconteceu porque o Pragna preferiu jogar cavalo em E4. E tudo bem, porque ele está deixando o bispo, mas está indo para cima do cavalo. Temos trocas, F por G2, dama por D6. E aqui dama em F7, mantendo a pressão na posição. Aqui dama por peão foi jogado. Também seria possível aqui esse bonito lance, ó. Que isso, cara. Vamos ver essa linha aqui. Isso aqui é legal, hein? Torre por B7 seria o melhor lance da posição, desviando a defesa do bispo, para depois seguir com os peões aqui. Eu tenho certeza que o Carlsen jogaria uma linha dessa, porque ele gosta, né? Ele tem jogado isso, né? Ele não tem muita dó de sacrificar qualidade, e quando ele consegue, né? Ou um ataque ao rei, ou peões passados, ou até mesmo a longo prazo, né? A longuíssimo prazo. É bem comum isso nas partidas do Carlsen, né? Mas aqui o Pragnananda preferiu tomar o peão, defendeu aqui em F2, muito bem, e a partida segue com torre de 100, D8, dama em E3, mantém a proteção, bispo H3 incomoda. Bispo H3 incomoda porque o rei aqui qualquer cheque é mate, né?
Se você pudesse pedir para um amigo, joga o cavalo, você tá jogando a australiana, que é aquele que você joga em par, né? Você vai de branca, seu adversário tá de negras, as peças que o seu adversário de negras captura são peças brancas. E aí ele pode te passar a peça e você vai lá e põe, e vice-versa, né? Você tá de branca e tal. Então aqui o cara que tá jogando de negras fala para o amigo dele, me passa sacrifica a dama aí, me passa um cavalo urgente, né? Aí você passa o cavalo para cá e não é mate ainda, ganha a dama do adversário. Sacrifica a dama para ganhar a dama. Gostou dessa estratégia? Por isso que eu sou campeão de australiana. Vamos lá, galera. C5 foi jogado aqui pelo Praggnanandhaa. E agora temos aqui dama em D5. Muito bem, isso aqui tá incomodando. Praggnanandhaa segue com C6, meus amigos. Ele quer criar o peão passado. Peão toma B7, dispara. Uau, que partida. Dama B5, segura a promoção, mas agora cavalo C5 no limite. O cavalo tá protegido e segue protegendo o peão. Torre de F8 ataca a dama volta para D2, por enquanto tudo protegido. Bispo vem para F5 com pressão no peão de D3, rei por G2, um lance valente, captura, se livra desse incômodo, desse caroço que era o peão de G2. Bispo por peão, meus amigos, caiu agora naquela situação de baixaria no xadrez, né? O tempo tá caindo, as peças estão voando, né? O relógio às vezes cai no chão. Não tem essa cena do Mequinho? Do nossa lenda Mequinho, o maior jogador que o Brasil já teve, né? Número 3 do mundo na década de 70. Jogador ali de altíssimo nível, elite, né? Era o Karpov, o Korchnoi e o Mequinho. Era isso, tá? Não é exagero, não é porque aqui tô tentando proteger minha nação. Era isso, tá? O Mequinho número 3 do mundo. O cara violentíssimo. E por que eu tô falando do Mequinho? Esqueci. Então fica essa dica aí. O Mequinho, né, vale a pena saber mais sobre o Mequinho. Esqueci por que eu tava falando disso. Mas a partida segue agora com dama em A2 aqui com o cheque. Tomara que eu lembre depois, porque era alguma coisa legal. Eu não lembro porque eu tava falando do Mequinho. Mas aqui, dama em A2 com cheque foi jogado. O rei vem para casa de H7, meus amigos. E temos agora o lance torre em A8, dando suporte, tentando eliminar um dos defensores. O Praggnanandhaa quer promover. Bispo G6 foi jogado, meus... lembrei, sabia. O nosso cérebro funciona em background, né? Aliás, usa isso para prova. Cadê a galera do vestibular? Usa isso. Daqui a pouco eu vou esquecer o que ia falar de novo, né? Usa isso pro vestibular, a turma aí que tá numa segunda fase, FUVEST, o caramba lá, tá fazendo uma questão, você não sabe. Pula pra próxima. O teu cérebro fica processando aquilo lá em background, tá? E depois a resposta vem, né? É engraçado isso daí, a resposta vem. Tava falando do Mequinho, porque com o tempo caindo a gente tem um vídeo famoso do Mequinho que ele vai batendo no relógio, aquela coisa, pum, e de repente o relógio, você vai vendo o relógio indo um pouquinho para trás, aqueles relógios de pininho, e ele vai indo para trás e pá, o relógio cai no chão, e aí ele fica bravo pra caramba, o que é isso e tal, não sei o que. É muito legal essa cena, essas coisas acontecem, quando o tempo tá caindo na baixaria. H4 foi jogado pelo Pragna. H5 tenta parar esse avanço e agora cavalo em E6, cara, que partida é essa? Terra de ninguém, tudo pode acontecer. Torre atacada, torre B8 foi jogado, cavalo ganha a casa de G5 com cheque, o rei fica aqui em H6, temos trocas, torre toma e agora dama em E6, meus amigos. Esse peão tá condenado, mas o Pragna foi pro ataque. Dama D5 tenta forçar a troca das damas. Aqui também seria possível C5, mas é muita valentia, né? É muita valentia, porque tá vindo um dama E3 aqui, é complicado. O Oparin, com pouco tempo no relógio, falou, vamos logo trocar essas damas. Eu vou trocar as damas. Dama toma, peão toma. E agora, torre C7 foi jogado pelo Pragna, não dando tempo de se livrar do peão passado. D4 foi jogado, F4 parafusa bem o cavalo. Bispo em F5, o cavalo vem para F7 com cheque, o cavalo vem para casa de D6 atacando o bispo, não dá para tentar disparar o peão aqui, né? Por exemplo, aqui se você simplesmente toma, e agora não dá para voltar a torre, não tem problema, tem várias maneiras aqui, tem torre aqui, tem cavalo lá, né? Esse lance de cavalo aqui seria bom também, tem até esse primeiro, ó. Dá para ficar bem tranquilo, né? Então, por isso a partida seguiu com o lance bispo E6, e aqui rei F2, o rei vem pro jogo. Bispo D5, pressão no peão passado, torre C8, vai ganhar qualidade aqui o Praggnanandhaa. Ele esperou o momento certo de fazer isso. O momento no qual esse peão vai ser, claro, vai ter que sacrificar a qualidade agora, mas esse peão vai cair, né?
Porque se as pretas conseguissem pelo menos proteger esse peão, fazer uma micro fortaleza, peão aqui, bispo aqui, esse peão aqui, fica difícil de quebrar. Porque se tem um peão passado, não vai dar para sacrificar a qualidade. Fica difícil, as pretas talvez empatem. Então o Pragna esperou o momento certo, esse peão tá vulnerável. E agora a torre toma, cavalo toma, bispo toma, e esse peão no limite aqui cai. Não fosse por isso, acho que seria difícil ganhar, viu? Aqui bispo E4, cai o peão e bispo F5. E agora qual é a técnica? Vamos ver aqui a técnica do Pragna. Ele traz o rei, deixa o rei cortado. E agora expulsa um pouquinho aí o rei, dá um cheque, joga o rei para longe, ganha a casa de F6. Claro que o bispo faz a fortaleza. E agora como é que você quebra essa fortaleza? Você não pode avançar aqui, você não pode tomar lá, o bispo vai ficar defendendo para sempre. Só tem uma maneira. Né? É isso mesmo, é não ser materialista, né? Já tá com as condições ideais para ganhar. Torre G7, isso mesmo, é assim que ganha essa posição. E por isso nessa posição o Oparin abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais, caramba, meu Pragna. A praga da Nanda tá ajudando, porque o menino tá indo muito, muito longe. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, meus amigos. Vamos ver a precisão de Mr. Pragna. 84.9 não foi a maior precisão do mundo. Vamos lembrar que é uma partida rápida e com muita emoção, né? Uma partida extremamente caótica, complexa. Mas a gente vê que o Pragna dominou a partida, né? Saiu um pouquinho mais difícil ali na abertura e acabou dominando e conseguindo a vitória. Com isso, o Pragna passa para a fase de chaves, tá? Inclusive, vamos olhar aqui quem é que vai jogar, que aí vocês já ficam acompanhando também aqui o torneio. E eu vou finalizar o vídeo jogando uma partidinha também, tá? Então, vamos lá. A gente tá falando aqui do torneio, não é o Sharjah Masters, cadê? Aqui, ó, o Chess Tour, o Champion Chess Tour. E aqui a gente tem o seguinte, vou mostrar a tela cheia aqui para vocês, ó. A gente vai ter, então, Magnus Carlsen contra Ian Duda, MVL contra Caruana, Abdusattorov contra o Denis Lazavic, Wei contra o Artemiev, Hikaru Nakamura contra Aronian. Cara, isso aqui vai ser demais. Jing Liren, meus amigos, tá de volta aqui, jogando partidas rápidas, né? Que bacana. Gukesh contra Fedossev. Jing Liren e Pragna Nanda, vai ser incrível isso, cara. Gukesh contra o Fedossev. Cara, o Fedossev tá numa fase bizarra, o cara tá ganhando tudo. Ele pode... Perigoso aqui pro Gukesh, tô falando sério, tá perigoso pro Gukesh. O Fedossev tá jogando muito. Claro, o Gukesh, favorito, mas periga o Fedossev tá encaixando o torneio da vida, entendeu? E Nepo contra Eri Geiser, cara. Isso aqui vai ser um espetáculo. Bora finalizar aqui o vídeo jogando uma partidinha aqui no chess.com, meus amigos. 10 minutinhos, orá. Hours Chess YouTube. Youtuber contra Youtuber. Você se juntou há 20 dias e já tem um canal no YouTube, já tem Alexandria. É um Youtuber novo aí, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre esse Youtuber. Bullet, rápidas, parece ser idôneo. Não sei, essa fotinho tá meio esquisita, mas... Porque bota YouTube no nome, paga o negócio enfim, vamos lá. Vai, vamos jogar. Vamos jogar. Eu vou sentir aqui se é idôneo ou não. Por enquanto, idôneo. Um pouco estranho, um 2.200, um 2.300 demorar contra Petrov. Não é muito comum demorar na Petrov. Horus Chess YouTube, jogador egípcio. Ok. Vai pro Cochrane. Ok. Beleza. Esse lance D4... Se eu jogo cavalo por peão, eu esqueci isso aqui. Cavalo por peão, dama H5, né? Aí Rg8, dama D5, vai pro mate. Eu levo o mate aqui. G6 é um bom lance. Bispo G4, acho que fica ruim, porque ele vai avançar com os peões. Acho que G6 é razoável aqui, né? Dama E8 aqui eu gosto também bastante. Aqui ele quer jogar bispo C4, né? No bispo C4 eu posso jogar um D5. Vamos lá, eu vou criar uma confusãozinha aqui. Vou criar uma confusãozinha. Youtuber contra Youtuber aqui, hein? O duelo dos Youtubers. C4 ele quer jogar. Sempre a meta dele é bispo C4. Talvez eu deva jogar D5 direto aqui, né? Aí ele vai jogar E5. Só isso que eu tenho que estar ligeiro, né?
E5, cavalo E4. Talvez eu tenha que desenvolver primeiro. Eu acho que é uma boa jogar um G6 e tirar o rei daqui, né? Eu acho que é uma boa. Agora eu ameacei tomar. Agora eu ameacei tomar. É, ele queria jogar isso aqui faz tempo, né? Eu acho que eu posso jogar aqui. Com a dama dando cobertura, né? Acho que eu devo, inclusive, tirar minhas peças. Acho que eu devo trazer as peças pro jogo. Se possível, até mesmo trocar, né? Eu tenho uma peça a mais por 2 peões. É um ataque bem perigoso com o Cochrane, né? Você, quando põe na engine, o Cochrane, ele dá tipo 1 ponto de vantagem para as pretas. E é difícil você manter essa vantagem. Tem que achar toda hora o melhor lance, toda hora o melhor lance. Muito bem, Horus Chess YouTube. Parece ser um jogador idôneo. A gente desconfia, né? Às vezes um jogador novo, né? Uma conta nova já com rating alto, uma fotinho meio AI, né? A fotinho aqui é AI, né? Não é ele aqui. Não parece ser ele aqui. Essa foto aqui é muito AI made. A gente que tem o olho treinado pra AI, aí dá uma estranhada, né? Por que o cara bota a foto de AI? Mas às vezes é a foto dele, né? Que ele só botou algum filtro, alguma coisa. Bom, voltamos aqui pro jogo. G4 acho ruim, ele defendeu bem o peão. G7. Que mais? D5 direto, né? Com cavalo D7, rei G7, acho que sim, acho que é o momento. D5 deixa ele jogar com E5, né? Vamos lá. Um pouquinho restrito, mas dá pra jogar. A gente vai tentar rasgar um C5, né? O que ele vai jogar bispo ali? Não, mas eu consigo me livrar aqui. Vai jogar dama H3? H5, né? Acho que eu seguro aqui a bronca. Ok, confesso que isso me pegou de surpresa. Tô pensando em jogar esse, viu? Mas é um pouco estranho, né? E devolver material. Tem esse também, né? Chegando, mas ele sempre vai ter esse tempo. Eu queria defender aqui, né? Eu posso ir pra esse contra-jogo também. Deixa a torre, vem pra cá, mas aí aqui tá defendido. Caramba, complicou aqui, hein? Eu acho que eu vou ter que tomar isso aqui, infelizmente. Esse aqui é o desenvolvimento. Ele tem 3 peões pela peça. Já equilibrou aqui, né? O que eu vou tentar fazer aqui? Ele vai rocar, né? Ele tá me incentivando a tomar aqui, devolver a peça por 2 peões. Bispo e cavalo contra par de bispos. Um tempinho sobre o bispo de Casas Claras, com o rei um pouco no centro. Cara, dá, mas
Eu acho melhor fazer isso. Dá pra jogar um torre D8 primeiro, né? Porque se ele rocar ainda, dá pra jogar um torre D8, vai. Ele não tem cheque, não tem nada, eu vou ainda tentar essa. Segura o ânimo aqui antes de devolver material. Segurar o ânimo um pouquinho aqui. Acho que bispo G5 ele vai jogar, né? Bispo E7. Vai jogar bispo G5. Aí bispo E7. Aí E6. Não, aí tem o cavalo F6. Eu acho que eu fiz a coisa certa aqui, não sei. Eu tô me segurando para devolver o material ali por alguns peões, né? Mas eu quero que isso seja feito com uma boa posição. Porque se for ficar com um peão a menos, eu tenho que ter compensação dinâmica, né? Não dá pra eu simplesmente devolver a peça e jogar com um peão a menos. Eu quero por 3 peões ou 2 peões e uma boa dinâmica. Tipo, rei no centro, bababá. Bom, aqui eu tô ameaçando tomar. Com uma posição bem vantajosa. Ele não pode permitir. Creio que ele vai jogar o bispo G5, né? Dá pra sacrificar a torre aqui, né? Tipo, joga aqui, aí ele toma, joga lá, né? É forte isso, hein? Bispo G5, bispo E7 não. Bispo G5, cavalo por peão, hein? Se dama toma, cavalo toma, eu tô atacando o rei, né? Bispo por torre, cavalo por bispo. Ele não tem bispo F6, ele não tem nenhuma sacanagem. Tá, bispo F6 ele tem. Nossa, mas aí é uma loucura. Bispo F6, rei por F6, peão toma com cheque. Aí dama toma. É sério isso? F6. Mas aí só troca, né? Tentando entender essa linha. Bispo G5, cavalo por peão. Bispo F6, ele sacrificou. Daí ele retoma. Né, daí ele perde 2 peões. Aí eu fico bem, fico com uma peça a mais e por um peão. Foi bom esse lance. Trouxe problemas aqui para o nosso amigo Horus Chess YouTube, jogador egípcio. Fez ele pensar aqui, não vai ser fácil não, meu amigo. Eu sei que você me deu esses peões aí. Você não rocou para eu ficar tentado a tomar os peões, né? E devolver material. Mas eu vou devolver quando isso me favorecer, não quando lhe favorecer, te favorecer, testos te favorecer. Muito bem. Estamos melhor do relógio aqui agora, hein? Travou aqui o Horus Chess YouTube. YouTubers Challenge. Ataque Cochrane é sempre um desafio, galera. Eu ganho metade e perco metade dos Cochrane. Mas isso aqui eu vou pra cima. Aí, vou jogar aqui, você vai jogar bispo, eu tomo com cheque, hein? Sem titubear. Vou jogar cavalo cheque aqui, né? E vou tomar lá. É isso. O que é importante é jogar com velocidade, né? Eu acho que ele vai tomar aqui, né? Não, vai tomar... O que ele vai fazer? Agora eu esqueci. Isso. Era isso que eu achei mesmo. Aí ele vai tomar minha dama? Isso. Temos um peão a mais, é isso? Não, uma peça por 2 peões. Ele vai jogar bispo aqui, né? Mas aí eu tenho C6, B5. É isso. E aí meu cavalo escapa, né? Exatamente. 5 minutos, 3 minutos. O que ele pode aqui é ficar com 3 peões de novo. Tomar em C6, né? Se ele tomar em C6, o que eu faço, hein? Jogo aqui? Não, eu acho que eu tomo mesmo o bispo dele e vai pro abraço.
E vai jogar 3 peões a menos. Com tempo a mais. 3 peões a menos e 3 minutos a mais, né? É isso. Ok. Vou me livrar da minha fraqueza. Tentar quebrar os peões dele, né? Quebrar essa cadeia de 4 contra 2 aí. O 3 contra 1 na ala do rei eu seguro. O meu perigo são esse 4 contra 2 aqui, né? Você quer avançar, né? Se eu jogar aqui, você vai jogar aqui. Daí eu tenho essa, né? Se você tomar, eu dou cheque. Mas aí ficou ruim pra mim. Talvez o melhor aqui é tomar mesmo. Ele vai tomar de torre, eu quebro os peões. E jogo o bispo A3 do Shirov. Sacrifico o bispo, trago a torre, tomo esse peão e vou atrás desses dois. Não, não, Rafa, não. Ok. Toma logo. Pra arriba dela. Segurar a sétima aqui. Tem ataque aqui também, mas isso aqui é a prioridade. Cair esse peão aqui, a gente tá bem. Mesmo assim tem luta aqui, mas aí sim a gente tem uma pequena vantagem, né? Agora ele vai trazer o rei pra G2, vai trocar. E a gente tem uma posição ainda difícil aqui, mas acho que bem jogável. Aqui a gente segurou a sétima. Ele vai jogar a torre aqui, óbvio. E fica bem difícil de ganhar isso aqui agora. Vou deixar ele amarrado na defesa. Esse. Agora eu invado com a torre, né? Por aqui. Seria melhor eu melhorar um pouco a posição do meu rei também, né? Rei G2. Aí? Vai abandonar. Horus Chess YouTube. Quer jogar ainda? Ah, Canto Frio. Sou forçado a tomar aqui. Mas esse é Canto Quente. Não, sou forçado a nada. O cara tá cego, né? You shall not pass. Não vai abandonar o nosso amiguinho? Jogador resiliente, hein?
Aqui ele toma, eu tomo, ele vem pra cá, boi de piranha, eu venho pra cá, ele vem pra cá, ele vem pra cá, ele vem pra cá, ele vem pra cá, ele vai pra lá, ele vem pra cá. Ele tenta chegar e o meu rei chega. Então, não preciso do bispo. Muito bem, meus amigos, a banda do Porque Não Dá Mais, o Duelo Youtubers 2025, Horus Chess YouTube. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, foi um bom duelo, o Cochrane é sempre uma aventura. Tivemos uma boa precisão, uma ótima, mas vejam que ele saiu bem na abertura, eu cheguei a fazer um erro, né? Fui castigado, ele teve lance brilhante aqui, que foi o lance dama-toma. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá equilibrado, né? Aqui ele conseguiu equilibrar. Cara, é muito difícil jogar contra esse Cochrane que o computador chama de erro. E, na verdade, nem um ponto eu tenho meio de vantagem aqui, né? Pra vocês terem ideia como é difícil aqui. Eu tenho uma peça a mais e meio de vantagem, né? Como é difícil o Cochrane. Aí aqui C5, bom saber. Contra D4, C5. Ok. Dama E8 já equilibrou, tá vendo? Tem uma peça a mais e já tá equilibrada a posição. Olha o perigo dessa abertura, cara. Bispo E6 foi bem jogado. Aí aqui esse daí E5, o que era no melhor nesse? Bispo G7, desenvolver, deixar o rei aí. Bispo G7, torre F8, rei G8, né? Era melhor. Aí aqui a gente escapa, cheque. Isso aqui foi pesadinho de lutar contra, né? Cavalo C6 foi bem jogado. E aqui é tentador sacrificar aqui, ó. Ó a avaliação, ó. Não é uma boa, eu vou para um final pior. O lance é torre D8, único. Fiquei feliz de ter encontrado, né? Segurar, porque aqui é o psicológico. Esse aqui é um lance psicológico, mostra uma resiliência psicológica, porque aqui a gente é tentado aliviar essa pressão aqui. Essa cadeia de peões é assustadora, né? Aqui você é tentado falar, quer saber? Rei aqui tá no centro. Quer saber? Eu vou jogar um final com um peão a menos. Mas aí você segura e fala, eu não preciso fazer isso. Joga a torre D8, aqui bispo B5. E agora sim, cavalo toma, foi bem jogadinho, né? Ele veio com esse lance brilhante, era o único lance dele. Aqui cavalo toma, cavalo D3 foi o fino. Aí aqui a gente tem torre por E8, ameaçando o quê? Ameaçando torre D1 mate, mas ele tira o bispo. Qual é o ponto todo? Qual é o ponto todo? Por que eu tomei o bispo em C1? Aqui é bom também. Mas tomar em E8 é um pouco melhor. Mantém ele um pouco mais esmagadinho aí. E tá caindo em B2 também depois, né? Era mais forte. Era mais forte. Aqui C6. A6 era melhor. Tudo bem. Aqui ele veio para essas trocas. C5 foi bem jogado. As trocas foi bem jogado. Bispo C5 foi bem jogado. Aqui já tá no limite, né? De fazer os lances. Aqui não podia errar aqui de jeito nenhum, né? E rapidamente ele já equilibra. E aqui ainda é um pouquinho difícil. Mas já não é mais aquela coisa. 3 contra 1, 4 contra 2 era mais difícil, né? Agora 2 contra 1 dá para segurar um pouco. Aqui a gente bota uma pressão, cria umas fraquezas, né? Provoca uns avanços. E aqui o que eu tinha que ter jogado? Torre D4 era melhor. Pra evitar o avanço dos peões dele. Ou A5, né? Aí aqui a gente veio com cheque. Aqui rei G2 achei que ele ia jogar. Dava mais trabalho rei G2. Ele caiu na minha cilada. Aqui eu falei, ele tá louco pra avançar em A5. Aí eu vou forçar a troca e aqui eu ganho, né? Mas aqui eu fiquei com medo de rei G2. Ia dar mais trabalho aqui. Aí ia ter que voltar a torre e tal. Ia dar mais trabalho. Aí aqui sim. Aí aqui acabou, né? Muito bem, meus amigos. Legal, foi dura a partida aqui contra o Horus Chess YouTube. E aqui vai para esse finalzinho. Não precisava sacrificar o bispo, né? Mas se você consegue ver uma linha vencedora sacrificando o bispo, jogue, né? Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!